Oi, Andressa, tudo bom? tudo bem? E você? Bem, graças a Deus. Então, Andressa, seja bem-vinda. É uma alegria imensa, em nome do Centro São José, você ter aceito o nosso convite para falarmos desse tema que, para mim, é muito, muito importante, que é família. Eu que E, agradeço o convite. e alegra muito o coração, né? Porque é algo que mexe muito comigo. Falar sobre família é algo assim, é muito profundo mesmo. Então, Andressa, para nós darmos início a essa live, eu convido você e todos aqueles que também estão entrando, que irão prestigiar essa live, a rezarmos uma Ave Maria, pedindo a intercessão, né, nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, que ela venha nos conduzir nesse momento. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o Senhor é Senhor é convosco, convosco. bendita sois Bendita vós sois entre vós as entre as mulheres, mulheres. bendito o Bendito é fruto o do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora na de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por rogai nós. por nós. São José, Rogai por rogai nós. por nós, abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Nossa Senhora de Nazaré, Rogai por rogai por nós. Então, Andressa, hoje o Centro São José traz esse tema que é o tempo propício para a constituição familiar, né? E eu acredito que você tem aí muito a contribuir conosco, você que tem uma família linda, né? Obrigada. E eu sei também que tem muita gente que vai nos acompanhar, muitas mulheres que estão passando por dificuldades no seu matrimônio, e eu tenho certeza que você vai contribuir muito com elas, tá? Pode dar início, Andressa. Então, a gente hoje vê muito casais que não sabem qual que é o momento certo para se casar, qual é o momento certo para ter filhos, e a gente vê aquela insegurança na juventude, né? E não tem assim um momento, uma receita, né? Ah, vocês vão namorar tanto tempo e vão se casar. Uma receita de Infeliz... bolo. não tem uma receita de bolo. E a igreja, infelizmente, não tem muitas formações falando, preparando mais o casal para o casamento. Então, aquele casal namora e casa imaturo, que foi o que aconteceu comigo e com o Danilo. A gente não se casou aberto à vida. A gente namorou 3 anos. Graças a Deus, nosso namoro assim, foi um namoro muito bom. A gente se conheceu na igreja, a gente tinha uma caminhada, mas a gente não tinha uma formação, não sabia que era abertura à vida. Danilo também tinha noção do que era abertura à vida, mas a gente sempre quis se casar. Eu lembro que desde o nosso primeiro dia de namoro, a gente já falava sobre o casamento. Porque eu sonhava em me casar. A gente namorou à distância, 3 anos e meio, e nos casamos. Só que assim, a gente se casou, mas nem tocamos no assunto de filhos, né? Ah, ainda não era certa, vamos curtir um pouco. Aquela mentalidade bem egoísta mesmo. Sim, Que infelizmente a maioria das pessoas tem. Aquela mentalidade egoísta verdade. que a gente já casa achando que filho vai atrapalhar o casamento. E era essa mentalidade que eu tinha. E Deus foi tão misericordioso conosco que o Samuel só veio porque eu tomava anticoncepcional. Mesmo sabendo que era pecado, eu tomava anticoncepcional com a justificativa que eu estava tratando do ovário policístico. E o meu organismo, ele acostumou tanto com a fórmula do anticoncepcional que o médico precisou para eu fazer uma pausa. E eu tive que fazer uma pausa de 1 ano. Só que nessa pausa eu engravidei no segundo mês e eu tive um aborto. Passou 2 meses e eu engravidei de Samuel. Assim, Deus foi muito misericordioso, porque se fosse por mim, eu não teria engravidado naquele momento. Se fosse uma escolha nossa, eu teria esperado, vai saber Deus quantos anos mais. E quando veio Samuel, foi um choque de realidade para mim, né? Sobre a maternidade, assim, eu sempre fui muito, nós dois sempre fomos egoístas, né? A gente não queria se doar a,
Eu não tinha uma noção ainda do que era doação, o que era aquilo que Deus esperava do casal, o que era abertura à vida. Eu fui conhecer a abertura à vida poucos anos atrás, saber que a igreja pede que o casal seja aberto à vida, a não ser que tenha um motivo grave. Eu fui entender que, assim, mesmo conhecendo a abertura à vida, a gente tinha aquele medo, né? Nossa, mas então eu não vou tomar nada, nem fazer nenhum método, então eu vou engravidar um filho por ano. Não, Deus ele faz esse passamento perfeito, depende dele. Eu fui aprender isso, infelizmente, a gente tem 9 anos de casado. Fui aprender isso recente, uns 5 anos atrás. E a gente vê mesmo, no dia a dia, Deus mandou Samuel. Aí o diagnóstico do Samuel de autismo nos modelou mais ainda, nos arrancou mais ainda do nosso egoísmo, porque eu fui obrigada a me doar mais ainda por ele. Eu precisei sair do serviço para me dedicar 100% a ele. E quando falo que Deus ele cuidou de tudo, porque Deus escrevendo a história de vocês, né? quando o Samuel recebeu o diagnóstico, eu estava grávida. Eu estava grávida do João. Então, se fosse para mim escolher naquele momento, Sim. jamais eu teria engravidado naquele momento. As pessoas falam, nossa, mas foi, mas foi ao mesmo tempo, foi tudo. Eu descobri a gestação do João 2 semanas antes do diagnóstico do Samuel. E foi assim, para mim foi um baque, porque eu não tinha noção do que era autismo. Ninguém falava de autismo, só acho que o Marco Mion, mas eu não acompanhava. E foi assim, tudo um modelar mesmo de Deus. Nós mudamos muito. A partir daí foi o virar a chave para mim. Sair do meu egoísmo, ver que eu precisava me doar pela minha família. Eu era uma esposa muito ruim. Eu era uma dona de casa muito ruim. Eu era uma mãe muito ruim também pro Samuel. Porque eu era aquelas mães que deixavam o Samuel na frente da televisão e, ele tá bem, tá bonzinho, não tá chorando. Eu amo, eu amo, mas não é só amar. Amar não é o suficiente. Hoje eu entendo isso. Que não basta amar. Até por conta, Andresa, da própria formação, né? Nós não somos formadas para isso. Essa é a Não, verdade. nós não recebemos formação em lugar nenhum, né? Hoje, graças a Deus, existem muitos apostolados de vocês e muitos outros que trazem a verdade para as mulheres. Mas, infelizmente, se a gente não for atrás dessa informação, a informação não chega até nós. Assim, infelizmente, o curso de noivos é muito raso, muito Mas, superficial. E nas próprias paróquias mesmo, não se fala assim, não prepara a mulher para doação, falando, olha, você vai se casar, é isso mesmo que você quer? Então, vamos mostrar para você o que a igreja fala sobre o sacramento do matrimônio. Você precisa entender o que é sacramento do matrimônio. Aí você decide, você quer mesmo se casar, tendo a consciência de tudo isso? Não é brincadeira, é um sacramento. E hoje eu vejo que muita gente está brincando de ser casado. É triste. A gente vê casais que já casam com aquela mentalidade de, nessa a gente larga. você separa, né? Infelizmente, o casamento se tornou um evento chique. As pessoas investem 50, 100 mil numa cerimônia, passam um ano, já estão se divorciando. O casamento virou um evento chique. E não é nada disso, a gente sabe que isso é tudo superficial, isso é tudo material, não é isso que vai nos mostrar o verdadeiro amor, né? A doação do dia a dia, não é nada disso. Mas a gente só aprende isso passando pela experiência, né? Na Eu prática. aprendi. Deus permitiu de uma situação com Samuel para que o nosso casamento desse uma mudada, uma virada de chave. Eu mudei e através da minha mudança, o Danilo mudou. E eu creio que se não fosse o diagnóstico de Samuel, eu não sei se eu e Danilo estaríamos casados até hoje. A gente brigava demais. Eu era muito egoísta e eu não aceitava as decisões do Danilo. O Danilo sempre foi autônomo. E eu sempre fui muito daquela que eu queria saber o que ia receber no mês seguinte. Eu não aceitava. Eu brigava muito com ele, eu agia como se fosse a mãe do marido. E não é nada, não pode ser assim.
E como foi difícil para mim, Danilo não amadurecia, ele era bem imaturo, então a responsabilidade acabava ficando para mim mesmo. E quando eu mudei, o Danilo mudou. E foi assim, os filhos foram vindo e a cada filho que veio, a gente mudou mais, a gente melhorou mais. Quando Deus mandou o Felipe Neri, que é o nosso terceiro, o nosso quarto, né, que tá com vai ser um aninho essa semana, como eu sou totalmente diferente hoje do que quando eu era lá com Samuel. A minha mentalidade, o me doar, Felipe Neri, dos três aqui em casa, é o que mais me dá trabalho, mais me demanda atenção. Se fosse há um tempo atrás, nossa, como eu estaria reclamando, ai, como perder sono é difícil, eu estaria reclamando, estaria É Deus odiando cuidando, a maternidade. Oi? é Deus cuidando de ti através das atitudes dele, né? É sempre Sim. assim. E Deus, ele cuida de cada detalhe, né? Ele nos prepara para isso, né? Ele sonhou com essa vida para a mulher. Deus sonhou com isso para o casal. É lindo. O matrimônio é algo muito lindo. Foi algo sonhado por Deus. Deus sonhou com cada detalhe do casamento. Infelizmente, as pessoas não vivem conforme Deus sonhou. Mas Deus, ele sonhou. Deus sonhou com o casal se conhecendo, com o casal se casando, se unindo no matrimônio, consumando o casamento. Deus sonhou com cada detalhe, tudo lindo. Porque foi algo desejado por ele. Se não fosse assim, Deus, vamos ser bem sinceros, Deus precisa de nós? Não, Deus não precisa. Nós precisamos dele. Deus poderia muito bem ter feito a humanidade de maneira diferente. Deus podia muito bem ter feito a abertura ao nascer das crianças de uma forma diferente. Deus não precisaria cuidar de nós, né? Deus não precisaria de nós, mulheres, para isso. Não precisaria dos homens. Ele poderia muito bem estalar os dedos e nascer uma criança. Mas ele quis precisar de nós. Ele quis precisar do casal. E ele fez esse momento que o filho vai nascer de um momento lindo, que é quando o casal se consuma. O ato conjugal é algo muito belo. Deus quis esse momento, para que desse momento de união do casal viesse vida. Quando o casal se ama e se consome, desse consumado nasce uma vida. Era uma vida. É algo lindo demais, mas está tão banalizado, perdeu a beleza, está banalizado demais. Eu vejo nas minhas caixinhas, como o ato conjugal está banalizado, como as pessoas não veem mais, como é algo lindo, como o matrimônio é algo lindo. Não, infelizmente se tornou algo descartável. Se tornou algo de, esse homem não presta, larga ele. Não insiste não, não reza não, não vale a pena. A gente vê muito isso. Principalmente quando uma moça vai se casar. A gente ouve muito de mulheres casadas. É triste demais. A gente vê de mulheres casadas falando assim: você vai casar? Não casa. É muito melhor você estar solteira. Você faz o que você quiser da sua vida. Vai ficar lavando cueca de homem? A gente escuta muito isso. Isso é triste demais. Uma sociedade, que eu falo, uma sociedade. A gente está numa sociedade estragada. Uma sociedade materialista, uma sociedade egoísta, que não tem noção do que é doação. Não tem noção do que é doação. Precisa se passar por um momento difícil para a gente poder começar a acertar. Felizes as mulheres que foram preparadas para o casamento, que a mãe a formou, a preparou para o casamento. Infelizmente, é a minoria. Eu não fui preparada para o casamento. Eu aprendi na raça. Aprendi na raça a lavar uma roupa. Eu não sabia, que triste. Uma menina de 30 anos, eu tenho 30 anos. E eu precisei aprender na raça a desencardir uma roupa. Eu não sabia. Eu não sabia cozinhar. Eu não sabia lavar roupa. Eu não sabia cuidar da minha casa. Eu não fui preparada para o casamento. Eu fui preparada para ser independente. Eu fui preparada, fui formada. Não só eu, mas a minha geração toda. A nossa geração. Ela foi preparada para ser independente. Nós somos preparados para não precisar do homem. E isso é triste demais, porque Deus quer o oposto. Deus quer que nós precisemos do homem. Nossa missão, nossa vocação é ser submissa, é precisar do homem, é nos colocar abaixo, para ser cuidada por ele. É isso que Deus quer de nós, que nós assumimos o nosso posto.
Porque tudo flui bem quando a mulher está no lugar dela. Tudo flui bem. A gente permite ser cuidado e o homem cuida de nós, ele vai cuidar de nós, a gente não vai ser escravizada porque a gente está sendo submissa. Não, mas os nossos filhos vão ter um exemplo de uma mãe feliz no lugar dela e um pai que é o chefe da casa. A gente tem uma visão hoje em dia de homem frouxo, homem que não sabe ser chefe da casa. Casas que a mulher fala muito mais alto que o homem. Que exemplo que esses filhos vão ter? Eles vão se tornar frouxos, vão se tornar iguais ao que eles veem. Ah, mas lá em casa as decisões são todas da minha mãe. A minha mãe fala mais alto, meu pai abaixa a mãe. Isso é horrível, é horrível. E infelizmente a nossa geração está assim, é uma geração inteira estragada. Poucas tochas iluminam a nossa geração, poucas pessoas lutando contra isso. Por quê? Porque o feminismo tomou conta da geração dos nossos pais. E, infelizmente, a nossa geração sofreu essa consequência. A gente precisa lutar contra isso, porque as raízes feministas estão dentro de nós. E como é difícil a gente arrancar essas raízes, romper contra isso. Voltar a ser uma mulher segundo o coração de Deus. Voltar a ser um casal segundo a vontade de Deus. É um casal feliz, um casal que se doa. Como é bom, né? A gente vê que a gente não precisa brigar com... A gente não está em guerra com o nosso marido. A gente percebe que ele cuida de nós. Eu não estou em guerra com ele. Eu simplesmente quero cuidar dele. E é muito difícil a gente chegar e olhar e ver que a gente não está em guerra. A gente não precisa competir com ele. Não, eu quero ser mais. Não, eu quero receber mais. Eu preciso mostrar para ele que eu sou boa. E a gente não precisa de nada disso. A gente só precisa assumir a nossa missão em casa. A gente precisa ser boas esposas para ser boas mães e formar bons filhos, né? Esse é o tempo. Nós precisamos nos casar sabendo que o tempo quem faz é Deus. A gente não faz nada, é Deus que sabe. A gente aqui, eu sempre explico, né, que Deus só manda neném quando Ele quer. Quando Ele não quer, Ele não manda. Ele não a manda. gente tá... Filho é graça, né? Filho é graça, tudo é né? graça. Sim. E Graça, é ele que sabe. Nós não sabemos de nada. Quem sabe é ele. Nós não usamos método nenhum aqui. E eu não engravidei. Se Deus quiser, o Felipe já vai fazer 1 ano, já era pra eu estar ganhando já. E não, Deus não mandou. Eu vivo isso na prática, porque eu tenho... A minha filha vai fazer 14 anos, nós nunca fizemos uso de nenhum método contraceptivo e eu não consegui engravidar, né? Então, e eu sou a 10ª filha dos meus pais. Então, era um desejo do meu coração muito grande ter uma família numerosa. Mas hoje, no início, nossa, para mim foi muito difícil. Mas hoje eu entendo, né? Hoje Deus acalma meu coração e me prepara para uma outra missão, né? Então, por muito tempo eu sofri com isso. Não porque eu quero ir todo mês, era aquela espera, uma espera dolorosa, né? Hoje eu procuro acalmar meu coração e esperar em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E o meu relacionamento com meu esposo também começou assim como o teu. Eu participava da igreja, meu esposo não, né? E com 8 meses de namoro, engravidei. E foram assim que as coisas começaram, né? E Deus quis escrever a nossa história dessa forma. Então, como você falou no início, não existe uma receita de bolo, né? Poderia ser tudo diferente, como eu imaginava na minha cabeça, eu vou namorar, eu vou noivar, aquela coisa toda, mas não foi assim. E o Wellington fala, que é meu esposo, ele fala uma frase que é muito bonita para mim, que ele fala, Luciana, é o costurar do Espírito Santo, né? Deus sabe como conduzir cada coisa. Então, falar de família, como eu te falei no início, é algo para mim, assim, é muito precioso. Cada coisa que eu fiz no início, embora com toda a minha inexperiência, porque eu venho de uma família, graças a Deus, no qual meus pais viveram praticamente, meu pai tem falecido
eu acredito que 15 anos, mas foram quase 50 anos de convivência, né, de matrimônio. Então eu tinha esse peso, eu queria essa família. Eu não queria simplesmente ter uma filha e de repente, não, cada um vai para um canto, não. Eu queria essa família, eu acreditei nessa família e acredito. É por isso que eu defendo com toda a garra quando eu vejo mulheres que chegam até mim, ah, Luciana, eu não quero mais, eu quero desistir. Eu luto com todas as minhas forças, embora sem muitas das vezes elas me compreenderem, porque quando você fala de família dessa forma que você fala agora, Andressa, que enche no nosso coração de alegria, que me faz ver que eu não estou sozinha, né? Quando eu estou falando com alguém que fala a mesma língua que a minha, né? Eu agradeço muito a Deus por esse momento. É muito Pode bom falar. a gente ver que existem outras pessoas, né, que estão lutando Hum, para ser diferente, né? Estão lutando contra essa corrente. E porque nossa meta, sim. nós temos uma meta, né? Agradar a Deus. Tudo é para agradar a Deus. Ele é a nossa meta. Nós procuramos cuidar do nosso marido, por quê? Porque nós queremos agradar a Deus. E é assim que nós agradamos a Deus. Por que eu lavo a louça com amor? Porque eu quero agradar a Deus. Eu quero desse momento uma prova de amor a Deus. Por que eu cuido da casa? É tudo para agradar a Deus. E nós não agradamos a Deus em guerra com o nosso marido. Nós não agradamos a Deus em guerra com os nossos filhos. Aquela mãe que só grita, que só xinga, que tudo tá ruim, que o marido olha para ela, ela já tá em guerra. Não, nós não agradamos a Deus assim. E nós precisamos lutar para ser mulheres segundo o coração de Deus. Mulheres que buscam mesmo viver a missão. É uma missão linda. É uma missão que é leve, não precisa ser complicado. Ser mãe, ser esposa, não precisa ser complicado. É fácil demais, muito leve. A gente que complica. É a gente que torna difícil, é a gente que torna complicado. Não existe um tempo ideal para ter filhos, Deus que sabe, mas a gente complica tudo querendo escolher o tempo. Quando a gente não quer escolher até o sexo, né? Porque muitas vezes acontece de mulheres engravidarem e não ser o sexo desejado, se revoltam com Deus. Porque a gente é muito egoísta. É um ser humano egoísta que quer decidir tudo, quer ter o controle de tudo. E nós não temos. Essa pandemia prova que nós não temos controle de nada. Deus permitiu essa pandemia para nos mostrar que nós não temos o controle. Quem tem o controle é Ele. Nós não temos controle de nada. Se Deus quiser, Ele manda. Se Ele não quiser, Ele não manda. Se quiser vir menina, vem. Se não quiser, não vem. Se Deus quiser que a gente se casa. É claro que acontecem situações na nossa vida, igual aconteceu na sua, né? Você engravidou no namoro. Mas é aquela frase que arde no nosso coração, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus permitiu isso para que você construísse sua família. Talvez se não tivesse acontecido, você não teria se casado, teria terminado o namoro. Então, assim, Deus, ele é perfeito. Uma folha não cai de uma árvore sem a permissão dele. E nós queremos assumir o controle de tudo. Nós queremos escolher o momento ideal para casar, o momento ideal para formar família. E Deus, ele que sabe. Só ele que sabe. Nós não sabemos de nada. Nós estamos aqui lutando. É Deus que sabe de todas as coisas, é Ele que prepara o melhor momento, tudo que vai acontecer. Nós só precisamos aprender a confiar. Nós temos uma dificuldade muito grande de confiar em Deus. Por isso que a abertura à vida é tão difícil, porque nós não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã. Nós queremos saber, mas e se eu for aberta à vida, será que eu vou ter 10 filhos? Será que eu não vou ter? Como é que vai ser a situação financeira? E eu estava até, esses dias atrás, eu estava comentando isso no meu Instagram. O Felipe Neri já tem 1 ano e nós não gastamos R$ 1 com ele. Tudo que ele usa era dos irmãos. Tudo. O que ele tem novo, ele ganhou. Não foi a gente que comprou. E com o João, a gente pouco gastou.
Eu gastei mesmo só com o Samuel, porque é aquela... Ai, como a gente era egoísta naquela época, materialista. Mas Deus vai modelando tudo isso, vai nos mostrando que isso é tudo fútil. Não é isso que faz... não, isso não é um impedimento. Situação financeira Isso é, não é um impedimento. e, Andressa, isso é tão bonito que é difícil, exige muito da gente essa confiança. Mas quando a gente se lança nessa confiança e a gente vê o cuidado de Deus com a nossa história, é muito bonito, né? A gente vê Deus cuidar de tudo. Quando a gente sente, a gente se lança mesmo, como você falou, Deus cuida de nós. A gente teve uma situação, uma época, um período da nossa vida que era muito difícil. Danilo trabalhava por conta, eu já tinha saído do trabalho, mas tinha mês que a gente passava com menos de um salário mínimo. A gente não tinha dinheiro para pagar as contas e a gente era muito irresponsável também. E eu lembro que teve um dia que eu estava desesperada. E o Danilo também estava muito preocupado, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a conta de energia. Ia cortar. E eles já tinham ido em casa avisar que ia cortar. E eu estava muito preocupada. E eu lembro que ele pediu minha carteira, ele pediu meu documento para alguma coisa, não lembro para quê. Eu abri a carteira, não tinha nada, eu já sabia, né? Não tinha dinheiro. Eu peguei meu RG e entreguei para ele. Quando eu fui guardar, estava lá o valor exato da conta de energia. Então Deus cuida de nós, a providência existe, a providência acontece. Mas a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa confiar que Deus vai agir na nossa família. Fato também, esse é mais recente. A gente já estava morando aqui na chácara e a gente veio para cá e aqui é bem frio, na época do frio, né? Que agora a gente tá vivendo calor. Nossa, mas na época do frio é frio mesmo. E a gente veio para cá em maio. Eu tava grávida já do Felipe e os meninos estavam sem agasalho. E eu só comentei com meu marido, falei, amor, a gente vai ter que talvez deixar de pagar alguma conta para comprar agasalho, porque aqui é muito frio e os meninos cresceram, né? Eles não estão com muito agasalho. Principalmente Samuel, né, que já é maior. Eu só comentei. Na mesma semana, os meninos receberam 3 sacolas de agasalho. Eu tive que doar, porque eles ganharam muito. Então, assim, Deus foi tão abundante que eu precisei doar para a igreja um pouco. Mas Deus, ele cuida de nós. E não foi assim, algo que eu só comentei, eu não pedi para Deus. A gente ia deixar de pagar alguma coisa para comprar, né? E Deus, ele cuida de nós. Aí a gente começou a perceber que ele sempre vai cuidar de nós. Ele vê, nada foge do olhar de Deus. A gente que não confia. É a gente que muitas vezes não confia. É por isso que muitas vezes a gente quer se passar, a gente arruma, a gente inventa motivo grave para justificar o porquê que a gente está se passando para ter um filho. Porque a gente não confia verdadeiramente em Deus. É muito difícil para nós arrancarmos o egoísmo do nosso coração para nos lançar e olhar e falar, eu quero simplesmente o que Deus quer. Eu quero viver o que Deus quer. Se Deus vai mandar filhos ou não, não quer. Eu quero só o que Deus quer. Eu quero apenas o que a vontade de Deus, porque a vontade dele é perfeita. Se a vontade dele é perfeita, o que ele quiser para nossa vida vai ser perfeito, tendo filhos ou não. Olha a missão de vocês, que linda que é essa missão de São José. Deus, ele sonhou com isso, ele sonhou com esse apostolado, ele sonhou com você e com seu esposo nesse apostolado. Ele sonhou com cada detalhe e como ajuda tantas pessoas. Então, Deus, ele cuida de tudo, de cada detalhe. A gente que não confia nele, a gente que muitas vezes quer tomar nós erramos, Deus não. A gente, quando alguma coisa errada acontece na nossa vida, foi por decisões nossas, não as de Deus. Foi o momento que a gente soltou a mão de Deus. Né? Depositamos a nossa confiança em nós mesmos, não em Deus. Sim. Sim, a gente acha que a gente é mais que Deus, a gente quer decidir sozinho e a gente acaba decidindo errado, porque a gente erra, a gente é falho demais, a gente não tem a dimensão do olhar lá na frente. Deus, ele vê tudo, ele vê o agora e o futuro. Nós só vemos o agora. É por isso que a gente erra tanto. A gente só vê o agora, Deus está vendo lá no futuro. Então a decisão de Deus é perfeita, o agir dele na nossa vida é perfeito. A gente só precisa confiar. Esse é o difícil, a gente precisa confiar. E a gente não quer confiar, a gente quer decidir sozinho.
como a gente decide errado? Ixi, o Danilo já passou uns perrengues. Aqui, quando a gente decidiu sozinho, a gente abriu uma empresa, a gente fechou uma empresa por falência. Deus permitiu tudo isso para mostrar que a gente não é nada sem Ele. A gente erra decidindo sozinho. Ele não, a gente sim. E a gente ainda decide errado, ainda fala que foi Deus que quis. Esse que é o erro do ser humano. Quantas decisões erradas na nossa vida nós tomamos achando que é a vontade de Deus. Ainda queremos que ele resolva. Sim, a gente joga tudo nas costas de Deus. Nessa hora a gente lembra. Mas é isso. Deus, ele, se a gente parar, desde a época de solteira, se a gente tiver essa oportunidade de escrever nossa história diferente, a gente, desde a época de solteira, a gente já confiaria mais em Deus. A gente teria um outro olhar, a gente se prepararia para o casamento, a gente seria menos egoísta, a gente se prepararia para a maternidade, a gente saberia que não é um mar de rosa, a gente vai ter que perder noite de sono, a criança vai chorar, a gente não vai saber por quê. Mas a gente não se prepara. É por isso que se torna difícil. Mas não é. É fácil, é simples. É a gente que dificulta. E Andressa, isso é muito interessante porque eu e meu esposo, nós contribuímos com a pastoral familiar no curso de noivos, né? E a gente se depara com N situações, né? E eu lembro que, acho que uns 2 meses atrás, não, uns 7 meses atrás, eu lembro que no curso de noivos um amigo nosso falou assim, nossa, o casal, depois que ele assiste a palestra de vocês, eles vão ter que pensar 5, 6 vezes antes de casar. Eu falei, mas a intenção é que seja assim mesmo, que pense muito bem, né? Se for para casar, que case, mas que não seja, que não case, porque a missão ela é muito árdua. Nós sabemos que é uma entrega. E o que a gente vê, porque um dia, como eu falo para o meu esposo, um dia nós estivemos ali também no lugar deles, né? E quantas coisas a gente não sabia. Nós fomos aprender estudando depois, buscando conhecer, entender a nossa vocação, qual é o nosso chamado, né? Para que, conhecendo, isso não se torne esse fardo que as pessoas veem hoje, né? Porque é dessa forma que muitas pessoas veem, olha para o outro como se fosse um fardo. Ah, o que é que me faz lutar pelo outro se esse outro não está fazendo nada por mim? É uma troca, na verdade, né? Eu escuto muitas essas reclamações, mas o que me leva a querer ajudar tanto esse marido que não está fazendo nada por mim? Não entendeu, na verdade, nem o que é o amor, que estão baseados nesse amor romântico, né? Nesse amor, nesse sentimentalismo todo. E, na verdade, amor é entrega, né? É renúncia, é olhar para a cruz. Isso, o amor, ele é doação. Se a gente soubesse disso lá no começo, a gente seria diferente. O casamento, a gente já precisa casar com a mentalidade de que já que eu quero me casar, então é para a vida toda. Não tem essa de, eu casei, mas ele fez isso, me magoou, vou largar. Porque hoje em dia a gente vê que as pessoas pararam de lutar pelo casamento, pararam de insistir no casamento. Por quê? Se esqueceram que o casamento é para sempre. Que é na saúde, na doença, na alegria, é na tristeza. A gente quer viver só na alegria, mas não, tem a tristeza também. Tem o período difícil, período de doença. A gente tem essa série de coisas que a gente jurou lá. A gente jurou. Esse juramento nós temos para Jesus. E a gente se esquece. A gente se esquece de tudo isso que a gente prometeu se doar. A gente prometeu lá no altar a se doar, a ser um só com o esposo, a cuidar. A gente prometeu e a gente, na prática, a gente não quer viver. E uma coisa assim que eu não sabia, fiquei sabendo também bem depois, é que quando a gente se casa, já com o pensamento contraceptivo, os dois se casam já não querendo ter filhos, o casamento é nulo. E eu não sabia.
o casamento ele é nulo. Quando você se casa já usando anticoncepcional, já na intenção de não querer ter filhos, o casamento não é válido. E, quantos casamentos que não são, que são nulos a gente conhece? Se a gente for analisar, muitos, muitos. Porque as pessoas não se casam. Como eu falei, virou um evento, né? Não é aquela coisa de, eu vou casar porque é um sacramento, eu quero viver certo, porque eu quero me reconciliar, eu quero ficar, eu quero poder comungar, eu quero estar conciliada com Deus. Não, as pessoas casam porque quer fazer aquela festa fantástica para mostrar para a família que, olha, que casamento chique. Mas na prática, não, parece que não houve nada do que está sendo falado naquela cerimônia. E é muito triste, porque muitos casais vivem em guerra. Porque não querem, se a mulher não quer ceder e fica aquela briga, né? Um fala, o outro retruca, nenhum dos dois quer ceder, e aquela coisa maçante aí que acontece a traição, porque a mulher fica num ato extremo de carência. Aí, assim, o demônio, ele quer destruir a família, né? Sempre aparece um homem bonito perto, dando em cima daquela mulher que é casada. E aí o que acontece? A traição, tanto pode ser do lado da mulher como do homem. Porque o casamento não tá bem. Um casamento que tá bem, não acontece a traição. Acontece a traição quando o nosso casamento não tá bem. Não tô colocando a culpa, quando acontece, a culpa na mulher ou a culpa no homem. Mas se eu ouvir a traição, é porque o casamento naquele período não estava bem. Um dos dois não estavam bem, estavam fracos para permitir a traição. Que a traição entrasse dentro do casamento. E por isso nós precisamos sempre caminhar junto com Deus. Nós precisamos ter Deus do nosso lado. Nós não podemos soltar da mão de Deus. Porque é Deus que vai nos manter forte. É Deus que vai nos manter o nosso casamento em pé. Ele é a nossa base, não tem outra base. É Deus. É Deus que vai nos mover. Por Ele que nós conseguimos ser pessoas melhores, mães melhores, maridos melhores. É Deus. E é por Deus que a gente não consegue também adulterar. É quando a gente entende e se eu fizer isso, eu não vou para o céu, eu não quero perder a minha alma. Eu também não quero que a alma do meu marido se perca. A gente começa a ter essa consciência. Eu não quero perder a minha alma, mas se acontecer, eu vou perdoar meu marido. Porque o casamento é para sempre. Então eu vou lutar para que a alma do meu marido não se perca. E se acontecer, eu vou perdoá-lo e nós vamos reiniciar. Mas é muito difícil nós chegarmos nessa mentalidade, só quando nós mesmos entendemos verdadeiramente a nossa vocação. Nós não estamos aqui brincando de casamento, nós não estamos brincando de casinha, né? Casamento é coisa séria. Nós precisamos entender isso. Quando a gente diz o sim no altar, é para sempre, independente do que aconteça. É para sempre. E, Andressa, isso é interessante que tu falou sobre entender a vocação, que foi daí que me ajudou muito, né? E quando você fala para outras mulheres que estão passando dificuldade no seu matrimônio, de buscar entender a sua vocação, porque como é que elas olham para a gente? Como se nós não tivéssemos problemas. E mal elas sabem que nós passamos por todas essas dificuldades, mas com outro olhar, né? E quando tu tenta ajudar, né? Falar da tua história, falar de como você faz para conduzir teu matrimônio, não, assim não pode, entendeu? Isso é muito interessante, que elas querem experimentar isso que você experimenta, mas elas acham que não é doloroso. Quando tu mostra para elas, de fato, apresenta o que você faz, não, isso não existe. É difícil. Recentemente eu ouvi até uma frase, depois de ter explicado, né? Uma pessoa próxima, explicado, né? Como ela poderia fazer para salvar o casamento. Eu escutei assim: não, eu prefiro me separar. As pessoas não querem se doar mais, elas não querem mais se doar, elas não querem descer um pouco, descer desse degrau que nos iguala ao homem. A mulher ela não quer estar abaixo, ela não faz ideia do que é submissão. As pessoas não fazem ideia. Acham que é algo ruim, que é algo que escraviza, que o homem... Não!
Não! Gente, como é bom ser submissa, como é bom não ter a preocupação que o homem carrega nas costas, como é bom ser cuidada pelo esposo, como é bom se doar pela sua casa, pelo marido, pelos filhos, como é bom colocar o marido em primeiro lugar e depois o marido colocar os filhos. E não ao contrário, que é o que acontece muito, a mulher coloca os filhos em primeiro lugar e o coitado do marido fica lá atrás. Isso é triste, isso destrói o casamento. E nós não casamos para isso. Deus não sonhou nada disso. Deus não sonhou com isso para nós. Deus sonhou com um casamento santo, um casamento de doação, um casamento de entrega. E só vai acontecer a entrega se tiver dor, se não, a gente só ama quando a gente se entrega. E a entrega dói. A entrega, quando a gente se entrega, a gente se consome por algo, vai ter sofrimento, vai ser dolorido. Não é um mar de rosas que tudo brilha. Não, a gente é pecador demais. A gente é cheio de falhas. Eu sou cheia de falhas. Meu marido também. Então vai ter um momento que ele vai me magoar. Mas agora eu já sei as ferramentas. Eu já sei olhar para a situação e não ficar emburrada, igual eu ficava antes, não agir como tão infantil. Não, eu já sei. Agora eu já sei. Ele me magoou, eu espero um momento ideal e falo para ele: olha, aquilo que você fez me magoou. Nesse tom, não preciso gritar para ele saber que eu tô magoada. Não, mas eu preciso contar. O casamento precisa ter sinceridade. E muitas vezes não tem. O casamento não tem sinceridade. E precisa. O casamento precisa ter sinceridade. Mesma coisa é o homem. Quando a mulher faz uma coisa, ele precisa chegar em nós, precisa ter a liberdade de falar: olha, você está fazendo algo que eu não estou gostando. Eu gostaria que você fizesse de uma maneira diferente. Nós precisamos estar aptas para ouvir isso sem gritar, sem derrubar a casa. Nós precisamos aprender a ser maduras, a agir conforme a nossa idade. Nós não temos mais 4 aninhos para ficar emburrado, para ficar gritando, para ficar de mal do marido. Nós não temos mais 4 aninhos. E nós não estamos brincando de casamento. É coisa séria. Nós precisamos nos doar, porque um dia Deus vai olhar para nós e vai falar: o que você fez? O que você fez para ser diferente? O que você fez com os tesouros que eu te confiei? Seu marido é um tesouro. O que você fez? Você enterrou? Ou você cuidou desse tesouro? Você quis que esse tesouro brilhasse ainda mais? Eu vou encontrar o seu marido aqui um dia? Ou não? Seu marido se perdeu e você permitiu. Você não fez nada para que fosse diferente. Cadê seus filhos? Seus filhos um dia vão estar aqui comigo no céu? Ou você não ligou para a alma deles? Você não cuidou? Você simplesmente não fez nada para que a vida deles fosse diferente? E vai escutar isso um dia. A gente vai escutar esse julgamento. E nós precisamos ter a graça de olhar para Jesus e falar: eu cumpri a minha missão. Eu mostrei o caminho. E um dia eles vão estar aqui. Um dia meu marido vai estar aqui. Um dia os nossos filhos também vão estar aqui. Mesmo eu não estando lá na terra, eles já sabem o caminho. Eles aprenderam. Eles já te amam, Senhor. Eles já sabem o caminho. E eles vão te encontrar aqui um dia. Oi, Andressa. Eu não entendi. O meu áudio ficou mudo tudo ou só Ficou o seu? mudo. Não, só o Tudo? seu. Travou, mas eu já Só o consegui. meu? Foi, só o seu. Mas tá tranquilo, já foi salvo. A gente pode ficar, depende de você. Faltavam, na verdade, 15 minutos para encerrar, mas se você quiser ficar 20, fique à vontade. Ah, eu vou ter que encerrar às 9. Não tem problema. Então, nós temos, eu acredito que uns 10 minutos no máximo, né? Mas se tu quiser concluir com aquilo que você estava falando, fique à vontade. O que eu falei, então, não deu para ouvir para ninguém. Porque para mim aparecia que a sua imagem tinha travado. Então, Isso, e algumas pessoas estavam mandando, né, mensagem que a sua voz tinha travado. Eu acredito que que tenha dó. sido só você mesmo. Nossa, que dó. A internet aqui não é muito legal. Tudo bem. Então, para concluir, nós estávamos falando, casamento não é uma brincadeira. Nós precisamos
ter uma consciência do que é sacramento do matrimônio. Para dar certo, nós precisamos sair dessa postura de brincar de casinha. Não, nós precisamos. É uma coisa séria. O casamento ele é para sempre, independente da situação, também é para sempre. Nós precisamos agir dessa forma, parar de viver em guerra com o marido e passar a cuidar dele, assumir o nosso papel dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós precisamos voltar o nosso olhar à submissão. Não é um bicho de 7 cabeças ser submisso. Nós precisamos cuidar melhor da nossa família. Porque um dia nós seremos cobrados. Um dia nós vamos olhar para Jesus. Jesus vai olhar para nós e vai falar: o que você fez? O que você fez com o tesouro que eu te convidei? Nosso marido é o nosso tesouro, nossos filhos também. E como é que nós vamos olhar para Jesus e vamos falar o quê? Que nós não fizemos nada? Ou que nós cuidamos e que um dia nosso marido vai estar no céu conosco, nossos filhos, mesmo na nossa ausência, eles vão continuar buscando o bom caminho, um dia eles também estarão lá. Vai ser uma alegria olhar para Jesus e falar que nós cumprimos a nossa missão, nós demos o nosso melhor, nós nos doamos. E uma tristeza, nós podemos olhar para Jesus e não saber o que falar, porque nós não fizemos nada. É uma tristeza. Mas muitas vezes nós não fazemos nada. E, Nós não fazemos nada para... e assim, o que você tem para falar para aquelas mulheres que estão pensando em desistir do casamento? O casamento é para sempre. Nós não temos essa opção. Desistir não é uma opção. O casamento ele é para sempre. O casamento é indissolúvel. Se acontecer de se separar, não tem como se casar novamente. A não ser que passe por um processo de nulidade, toda aquela burocracia. Mas nós precisamos olhar e ter um olhar que o casamento é indissolúvel. É por isso que é tão sério casar. Porque quando nós nos casamos é para sempre. Não tem. Vamos decidir depois se vai dar certo ou não. Não, é aquilo ali, é para sempre. Se nós nos casamos, é para sempre. E para você que está pensando em desistir, tenha fé, não desista. Desistir não é uma opção. Para Deus, nada é impossível, nenhuma situação. Independente da situação, difícil, da maneira que ela esteja, ela pode ser mudada. Deus pode mudar a nossa realidade, nosso casamento, nosso marido. Deus pode mudar tudo. Nada é imudável. Deus muda tudo, Deus transforma tudo. Nós precisamos rezar e ter fé. O resto é com Deus. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus, a ter mais confiança. Quantos relatos de mulheres que tiveram um casamento restaurado? Confiaram, rezaram e tiveram um casamento restaurado. Nós precisamos confiar e Deus vai transformar o nosso casamento. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos baixar a guarda, deixar de viver em guerra com o marido, passar a cuidar dele. Aí o nosso casamento vai mudar. Quando eu mudar, o meu marido vai mudar também. E também não esquecer, Andressa, que essa pessoa também quis viver ao seu lado, né? Essa pessoa também se decidiu estar ao seu lado para o resto da vida. Então, procurar ajudar o outro, né? Aliviar o fardo do outro. Ajudar o outro nessa caminhada. É muito nós precisamos cuidar da alma do nosso marido, né? Cuidar da alma dele. Porque nós precisamos desejar a salvação para o nosso marido, a salvação para os nossos filhos. Então nós precisamos cuidar da alma do nosso marido e da alma dos nossos filhos também. O nosso marido, nós não podemos permitir que a alma do nosso marido se perca. Nós precisamos rezar por ele e orientá-lo também. Nós não vamos ficar muda, calada, vendo o marido se perdendo. Não, nós precisamos com carinho, nós precisamos ir trabalhando, falando para o nosso marido, conduzindo ele. Essa é a nossa missão, conduzir. Nós conduzimos a nossa casa até Jesus. E nós não podemos abandonar isso. A família só vai rezar se a mulher rezar. Deus deu um dom para a mulher transformar pessoas. Então, se nós estamos bem, se nós estamos sorridentes, todas as pessoas ao nosso redor também vão estar. Mas se nós estamos emburrados, se nós estamos nervosos, as pessoas ao nosso redor também vão estar. Porque Deus deu esse dom para nós.
de transformar pessoas. E Deus deu o dom ao homem de cuidar das pessoas. Então o homem é dele, é natural dele. Cuidar da família, cuidar da esposa. Porque é o que Deus espera dele. E o que Deus espera de nós é que nós possamos exercer o nosso papel. Que o homem exerça o dele. Nós vamos cuidar do nosso marido, da nossa casa. E o homem precisa cuidar da família no geral. Então nós precisamos assumir o nosso papel. Quando nós assumimos o nosso papel, tudo vai dar mais certo na nossa família. Eu acredito que já sejam 9 horas, Andressa. Eu estou sem um relógio aqui perto de mim. Mas olha, para encerrarmos, Andressa, nós agradecemos de coração, né, você ter aceito esse convite, ter ajudado, eu acredito, muitas pessoas que estavam cheias de dúvidas. Essa live também vai ficar disponível. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, né, que estão nessa busca, né, que estão dispostas a viver o matrimônio como ele deve ser vivido. Vamos pedir também que Nossa Senhora, Andressa, possa interceder a Jesus pela tua família, pelo teu apostolado, né? Que possamos acreditar sempre, sempre que vale a pena ter uma família, que vale a pena cuidar do outro, assim como Cristo cuida de cada um de nós. Nós agradecemos imensamente por você ter aceito o nosso convite, em nome do Centro São José. Que Deus te abençoe, Andressa, e cuide de cada detalhe na tua vida. Tá bem? Fica com Deus, Andressa, uma boa noite. Amém, querida. Boa noite. Eu que agradeço o carinho de vocês e o convite. Eu que agradeço. Que Deus abençoe muito essa missão de vocês. Que Amém. vocês possam continuar sendo luzes na vida das pessoas. Amém. Fica com Deus, uma boa noite. Tchau, Andressa, até a Fique com próxima. Deus, querida. Boa noite. Até.